Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje temos um material, bem interessante sobre a mesa. É a introdução de um projeto acadêmico que se propõe a investigar o patrimônio industrial de uma maneira um pouco diferente, sabe? Usando a história oral. Oi, pois é, um tema fascinante. A fonte desse material é a professora Thelma Bessa Salles, lá da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e ela também é investigadora no CIDEUS, da Universidade de Évora, em Portugal. Isso mesmo. E a nossa missão aqui hoje é entender a fundo a proposta desse projeto, né? O que ele busca, qual a abordagem e, principalmente, como que essa tal de história oral se encaixa como peça-chave nisso tudo. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nesse documento. Vamos sim. Para começar, fica claro que o projeto tem uma ambição de conectar pessoas, especificamente pesquisadoras que estudam patrimônio industrial. Exato. E não é só uma conexão local, né? A ideia parece formar uma rede bem ampla, plural, que atravessa fronteiras. Esse é um ponto de partida bem significativo, eu acho. O projeto, que é coordenado pela professora Thelma, ele define como objetivo central analisar como é que os estudos sobre patrimônio industrial evoluem, sabe? E a estratégia para isso é o diálogo direto com pesquisadoras de 5 países. 5 países, quais? Brasil, Portugal, Espanha, Itália e França. O que chama atenção logo de cara é essa dimensão internacional, né? Mas talvez mais relevante ainda seja o recorte. É focado nas narrativas de mulheres pesquisadoras. Ah, interessante isso. Sim, isso sugere uma intenção, talvez, de buscar outros discursos, outras representações, quem sabe até desafios específicos que elas enfrentam nesse campo, né? Uma rede internacional focada na perspectiva feminina sobre um tema como patrimônio industrial. Isso por si só já sinaliza uma abordagem que pode trazer novas camadas de compreensão, com certeza. O documento também aponta uma colaboração específica, não é? Com outra professora. Sim, menciona explicitamente a parceria com a professora doutora Ana Cardoso de Matos. Ela também é da Universidade de Évora e do CIDEUS. Certo. E essa colaboração, interinstitucional e internacional, com certeza fortalece o projeto, né? Amplia o alcance, a profundidade da análise dessas representações, desses discursos femininos na área. É uma articulação que, potencializa a investigação. Faz todo sentido. E se o objetivo é acessar essas narrativas, essas experiências e perspectivas mais particulares, a metodologia escolhida vira crucial, imagino. O texto dá bastante ênfase à história oral como a ferramenta para isso. Mas o que exatamente isso implica, na prática do projeto? Olha, implica em reconhecer a história oral como um caminho específico para chegar no conhecimento. O documento é bem direto nisso. Ele afirma que não existe história oral sem documentação gravada. Esse é o alicerce. A gravação é a base, então. Exato. Seja usando aqueles gravadores de fita lá dos anos 50, que eles mencionam como marco inicial, ou as tecnologias mais recentes, tipo entrevista por vídeo no computador, no celular, o registro da fala, da narrativa, é indispensável. Sem esse registro, a análise posterior, que é a essência do método, não seria possível, né? Entendi a necessidade do registro, mas o documento parece ir além disso, né? Cita um nome importante, Alessandro Portelli. A ideia não é só gravar o que foi dito como fato, mas captar algo mais profundo. Exatamente. A citação do Portelli é fundamental para a gente capturar a essência da história oral, como ela é defendida no projeto. Ele argumenta que a singularidade dessa metodologia está em revelar significados, mais do que simplesmente relatar eventos. Significados. Isso. Nas palavras dele, a história oral nos conta menos sobre os eventos do que sobre os significados. Ela meio que abre uma janela para a subjetividade, sabe? Para o universo interior dos entrevistados. Ele diz, não apenas o que o povo fez, mas o que gostaria de fazer. Então o foco se desloca do fato bruto para a experiência vivida e interpretada pelo indivíduo. Isso muda bastante a perspectiva. Então, quer dizer, ao entrevistar essas pesquisadoras, o projeto não está buscando só um inventário das pesquisas delas, tipo uma lista, mas sim entender como elas percebem o campo, quais os significados que elas atribuem às suas trajetórias, aos desafios, às descobertas.
É quase um mergulho na construção do conhecimento a partir da perspectiva delas mesmo. Precisamente. É buscar a visão de mundo, a interpretação pessoal, as motivações, sabe? Até as emoções que estão ali, atreladas àquela experiência de pesquisar o patrimônio industrial. E é por isso que o texto salienta tanto a necessidade de uma postura assim, sensível e reflexiva por parte de quem conduz a pesquisa, a entrevista. Sensível e reflexiva. Quem ouve precisa ter essa sensibilidade para perceber as nuances, os silêncios, as entrelinhas, sabe? E essa postura reflexiva, ela deve considerar o que exatamente? O texto menciona alguns fatores importantes aí. Menciona a importância de reconhecer a complexidade das experiências que são narradas. As histórias nunca são lineares, né? Nem simples. Elas são atravessadas por dinâmicas de poder, tipo quem fala, de onde fala, para quem fala, pela própria natureza da memória. Que seleciona, esquece. Exato. Que seleciona, esquece, reorganiza tudo. E pela profunda subjetividade de cada narradora. Não se trata de buscar uma verdade objetiva única, mas de compreender a verdade daquela experiência para quem a viveu e a narra. A definição que eles apresentam no material sintetiza bem isso. Um método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista e outros procedimentos articulados entre si no registro de narrativas da experiência humana. Outros procedimentos articulados. Isso me sugere que não é só ligar o gravador e conversar, certo? Tem mais coisa aí. Com certeza não é só isso. A entrevista é a ferramenta central, claro, mas a história oral como método envolve todo um processo, né? A preparação cuidadosa, tem que pesquisar antes sobre a entrevistada, o contexto dela, a construção de um roteiro, mas um roteiro flexível. Ah, não pode ser engessado. De jeito nenhum. Tem que criar um ambiente de confiança, ter uma escuta atenta, empática durante a conversa e crucialmente, vem a análise interpretativa depois. É aí que se buscam justamente esses significados, essas subjetividades. É um trabalho quase artesanal, sabe? E intelectualmente bem exigente. Certo, então temos essa coleta de narrativas ricas em significado, focadas na experiência subjetiva dessas pesquisadoras internacionais, mas aí o projeto tem uma virada interessante, né? Ele não pretende que esse material fique só ali, confinado nos círculos acadêmicos. É aí que o projeto mostra uma visão de comunicação e de impacto no social muito clara, eu acho. Ele propõe a criação de um podcast como um desdobramento direto da pesquisa. Um podcast. Sim. Essa é a ponte que eles querem construir para conectar a investigação acadêmica com um público muito mais amplo. E os objetivos que eles traçaram para esse podcast são bem ambiciosos, assim, multifacetados. E quais são esses objetivos? O que se espera que o podcast realize na prática? São vários. Primeiro, eles buscam criar laços com a comunidade e a sociedade além fronteiras. Ou seja, usar o alcance digital do podcast para levar essa discussão sobre patrimônio industrial, sob a ótica dessas pesquisadoras, para pessoas em diferentes lugares, rompendo barreiras geográficas e, quem sabe, até disciplinares. Levar a academia para a conversa do dia a dia, de certa forma. E imagino que haja um foco nas novas gerações também, ou não? Sim, explicitamente. Outro objetivo claro é conectar novas gerações com temas relevantes como o patrimônio industrial. O formato podcast aqui é super estratégico, né? Porque tem uma penetração bem significativa entre o público mais jovem. A ideia é despertar o interesse, mostrar que esse tema tem relevância hoje, que fala sobre identidade, memória, trabalho, transformações sociais. É uma forma inteligente de usar a mídia para engajar um público que talvez não fosse procurar ativamente um artigo científico sobre o tema, né? Que mais que eles querem com o podcast? O projeto também visa ampliar o repertório de conhecimento e cultural dos ouvintes de forma geral. Oferecer conteúdo que informe, que traga novas perspectivas e, de forma muito importante, estimular o pensamento crítico. Não se trata só de apresentar as histórias, mas de provocar a reflexão no ouvinte sobre as questões levantadas, sobre as diferentes interpretações do patrimônio. E um ponto que me chamou a atenção foi a menção a ser um espaço de fala democrático que visibilize a pluralidade e a diversidade. Isso parece se conectar diretamente com a escolha de focar nas pesquisadoras mulheres de diferentes países, não é?
Sem dúvida nenhuma. Esse objetivo está em perfeita sintonia com a própria essência da história oral, que, por natureza, já valoriza as vozes individuais, as perspectivas múltiplas, muitas vezes aquelas que são marginalizadas nas narrativas históricas mais tradicionais, né? Uhum. Então, o podcast se torna o veículo para dar publicidade a essa diversidade de experiências, de análises, de vozes femininas sobre o patrimônio industrial. É uma forma de materializar a pluralidade que a pesquisa está buscando capturar lá na origem. Essa ideia de devolver a pesquisa para a sociedade de uma forma acessível é poderosa. O documento menciona até a interação com o público, alguma coisa assim. Menciona sim. O podcast é pensado também como uma ferramenta de engajamento ativo. Eles prevêem a possibilidade de interação com a audiência, recebendo feedback, sugestões, comentários. Ah, legal. Isso cria um canal de diálogo, né? Uma via de mão dupla que pode, inclusive, enriquecer o próprio projeto de pesquisa e o conteúdo futuro do podcast. E tem mais, essa visibilidade e esse engajamento acabam contribuindo para o desenvolvimento institucional das universidades envolvidas, a Estadual Vale do Acaraú e a de Évora, e fortalecem essa rede de colaboração. Então, tentando amarrar as pontas aqui, o projeto parte de uma rede internacional de mulheres, pesquisadoras de patrimônio industrial, usa a história oral não só para registrar fatos, mas para capturar os significados profundos e a subjetividade nas experiências delas. Isso. E, em vez de parar por aí, transforma essas narrativas ricas num podcast, com a meta de alcançar um público amplo, educar, engajar, promover o pensamento crítico e dar voz à diversidade, além de fortalecer laços institucionais. Parece um ciclo bem completo, bem amarrado. É uma arquitetura bem interessante mesmo. A gente vê a pesquisa acadêmica rigorosa, que valoriza a subjetividade, a experiência vivida, alimentando diretamente um produto de comunicação pensado para ter múltiplos impactos sociais, culturais, educacionais e institucionais. Demonstra um caminho para que o conhecimento gerado na universidade possa transbordar os muros, sabe, e dialogar de forma mais dinâmica com a sociedade. E o uso do podcast, que é um meio essencialmente auditivo. Exato. Pode ser particularmente eficaz para transmitir as nuances emocionais, a pessoalidade, que é tão inerente a essas narrativas orais, né? Faz sentido. E o texto finaliza de forma bem convidativa, né? Quase como um fique ligado, venha ouvir. Sim, ele encerra com um convite, claro, para o ouvinte acompanhar e escutar os relatos dessas pesquisadoras do Brasil, Portugal, Espanha, Itália e França. Instiga a curiosidade para ouvir essas vozes e descobrir como elas, a partir das suas trajetórias, dos seus contextos únicos, enxergam e analisam esse universo do patrimônio industrial. Bom, resumindo então nossa análise de hoje. Estamos diante da proposta de um projeto que articula a pesquisa acadêmica, uma metodologia sensível com uma história oral e uma comunicação acessível via podcast, tudo de forma muito coesa. O foco nas narrativas de mulheres pesquisadoras de diferentes países promete trazer perspectivas novas sobre o patrimônio industrial. A história oral serve como essa ferramenta para ir além dos fatos, buscando significados, a subjetividade. Isso. E o podcast funciona como essa ponte para levar as histórias e as reflexões para fora da academia, engajando a sociedade, conectando gerações e promovendo um diálogo mais plural. É uma proposta que valoriza muito a multiplicidade de olhares e a profundidade da experiência humana como fontes de conhecimento, né? Mostra como a pesquisa pode gerar frutos que circulam e provocam reflexão em esferas bem mais amplas. Exatamente. É um lembrete de que a pesquisa pode ser viva, dinâmica e relevante para muito além dos especialistas da área. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Ao dar esse protagonismo todo aos significados subjetivos, às experiências vividas e narradas por mulheres pesquisadoras de contextos tão diversos, como que esse projeto pode, na prática, redesenhar a nossa própria compreensão do que é constituir o patrimônio industrial? Boa pergunta. Será que essa abordagem vai nos levar a valorizar aspectos que talvez fossem negligenciados pelas visões mais tradicionais, como, sei lá, as dimensões sociais, comunitárias, afetivas,
Ou mesmo as experiências de trabalho feminino que muitas vezes são invisibilizadas. Será que amplia o conceito para além só das estruturas físicas ou dos processos produtivos que a gente geralmente associa ao masculino? Uma reflexão potente, sem dúvida. Pensar o patrimônio industrial como um tecido de histórias humanas, com todas as suas complexidades e suas diversidades. Com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Igualmente, até a próxima.